Fala, soldado! Tudo bom com você, meu irmão? Cara, eu espero que você esteja muito, mas muito bem mesmo. E hoje a gente vai, sem enrolação, já partir pro ponto inicial do vídeo, porque o assunto que a gente vai tratar hoje pode fazer com que o vídeo fique um pouco extenso, mas isso é só uma consequência, porque o foco mesmo é espalhar a palavra de Deus e vamos fazer o que for preciso para isso acontecer. Soldado, já quero startar aqui com uma pergunta, porque o assunto de hoje vai ser complexo. Como é que tá indo a sua vida? Como você tá vivendo? Você tá vivendo mais pro mundo ou para Jesus Cristo? Você tá realmente seguindo o caminho estreito, que é o caminho que Jesus quer que a gente siga? Aquele que a gente renuncia às coisas, renunciamos a nós mesmos, renunciamos aos nossos desejos, a tudo que esse mundo oferece que não é do agrado do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta e essa vai pra você e pra mim também, assim como foi a primeira, porque tudo que eu vou falar aqui vai servir pra nós dois. Nós estamos sendo cristãos verdadeiros? Porque existem por aí aqueles cristãos que falam que fazem a vontade de Deus, mas na verdade são hipócritas e não seguem nada disso. Como é que a gente tá indo? A gente tá de fato espalhando a palavra de Jesus, confiando nele, jejuando, orando, lendo a Bíblia e principalmente confiando e esperando a volta de Cristo. A gente tá fazendo isso? Porque hoje o tema que eu quero dizer é uma possibilidade que pode acontecer e vai acontecer muito em breve, que é: e se Jesus voltasse hoje? Como é que a gente lidaria com essa situação? A gente se esconderia do Senhor ou a gente ia em direção dele para abraçá-lo e falar: Senhor, tô aqui? Como é que a gente lidaria com isso? A gente ficaria com medo ou a gente ficaria muito feliz em ver Cristo Rei voltando para cá, para redimir todo mundo dos pecados e fazer a justiça dele e descer ao reino dos céus? A gente seria salvo ou a gente seria condenado? É isso que a gente vai falar aqui hoje. E soldado, para já começar a falar sobre esse tema, o que aconteceria se Jesus voltasse hoje, como é que seria o nosso comportamento, eu já quero pedir para você dar um pause nesse vídeo e ler a parábola das 10 virgens que está presente no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 1 ao 13. Porque eu quero falar hoje um pouquinho sobre aquela parábola, então se você não conhece, dá um pause aqui, vai lá ler rapidinho e volta pra gente poder refletir sobre isso. Leu? Beleza. Basicamente o que eu quero dizer é: aquela parábola ali retrata 10 virgens, sendo 5 delas as que se preparam para a chegada do noivo e 5 delas que não se preparam. E o que eu quero dizer é o seguinte: essa parábola é cheia de metáforas. O que acontece é o quê? As noivas, no lugar de ser pessoas físicas, representam a igreja. O noivo representa Jesus. E o óleo, por incrível que pareça, também tem uma representação. Ele representa o Espírito Santo. Então o que essa parábola realmente significa é que a igreja tem que estar preparada com o Espírito Santo para que Jesus volte. Porque, cara, as 5 virgens prudentes, elas separaram o óleo, elas guardaram o óleo. Enquanto aquelas que realmente não estavam quase nem aí, aquelas que estavam despreocupadas, não guardaram o óleo. Então, as que guardaram óleo receberam a chegada do noivo, porque elas estavam com o Espírito Santo. Então nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, temos que estar com o Espírito Santo mais do que nunca enraizado na gente. Porque é pelo Espírito Santo que a gente tem contato com Jesus. É o Espírito Santo que está aqui para nos consolar e nos ajudar nesse caminho que é difícil, que é tortuoso na vida. Sem o Espírito Santo não dá. E aquelas virgens que não estavam com óleo, ou seja, aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não foram salvas. Elas não viram a chegada do noivo. Porque Jesus vai para aqueles que têm o Espírito Santo. Ele vai para aqueles que realmente são cristãos de verdade, que abrem mão de tudo para servir a ele. Então, soldado, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo se a gente quer realmente ver com bons olhos a boa e incrível vinda de Jesus que vai ser. Então, soldado, pra gente estar cheio do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, a gente precisa orar, jejuar, nos arrepender dos nossos pecados, principalmente isso, soldado, porque não tem como a gente querer a salvação se a gente não desprendeu dos pecados desse mundo. Então, cara, eu vou citar até aqui um versículo que é o último da parábola, Mateus capítulo 25, versículo 13. Vamos aqui, ó, ler aqui de novo. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Então é isso, cara, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, a gente não tem ideia. Então a gente tem que se arrepender, porque ele pode voltar a qualquer momento. E se ele volta e a gente tem pecado que a gente não arrependeu, que não confessou, não pediu perdão, já era, porque basta um pecado pra gente ser condenado. E se não tem arrependimento, de que tem adiantado o sacrifício de Jesus na cruz? A gente tem que se arrepender. Jesus se sacrificou por nós, cara.
Não vamos desperdiçar isso não. Mas aí você deve estar se perguntando: ah, mas eu ouço isso há centenas de anos que Jesus vai voltar e nunca volta. Soldado, você já viu os sinais que estão na Bíblia de como vai ser o fim dos tempos? Olha o mundo que tá hoje em dia. A Bíblia alertou que vai ter guerras e rumores de guerras nos últimos tempos. Olha as guerras de atualmente. Que o amor de muitos vai se esfriar. E olha como é que o mundo tá amando todo mundo, né? E principalmente como vão surgir falsos profetas e como vão surgir pessoas que vão zombar dos cristãos. É só olhar pra realidade, você vai ver os sinais. Os sinais estão claros. Vida no Mar Morto, tudo isso, cara. Olha isso, não tem como falar que Jesus não tá voltando. A própria natureza tá dando sinais, cara. Que isso? E soldado, eu não posso te julgar falando que você não vai pro céu, falando que você não vai ser salvo, porque eu também posso não ser salvo e eu não sou de julgar ninguém. Tanto é que tudo que eu tô falando pra você, eu tô falando pra mim também, porque serve pra mim, precisa de servir pra mim. Então, soldado, se Jesus voltasse hoje, do jeito que a gente se encontra agora, a gente seria salvo? A gente teria coragem de olhar pra Jesus e falar: eis-me aqui, Senhor? Ou a gente ficaria com medo e a gente fugiria? Porque a gente tem que pensar nisso. Se Jesus voltasse, como é que ia ficar a nossa situação? A gente ia ser salvo ou não? Vamos olhar pra nossa realidade e vamos nos arrepender enquanto há tempo. Porque um dia Jesus vai voltar. E se ele voltar agora, será tarde pra gente se arrepender se a gente não se arrependeu ainda. Então a gente ainda tem tempo para buscar a Deus enquanto ele ainda está aqui. Porque depois que ele já tiver voltado, já não vai dar certo. O que a gente fez terá feito e se tornará aquilo que ele vai nos julgar. Então vamos seguir o caminho certo, soldado, pelo amor de Deus. Não vamos perder um lugar lá no grande banquete por prazeres momentâneos. Você prefere viver aqui nessa terra, ganhar tudo aqui e perder a eternidade com Deus, ou sofrer nessa vida resistindo às tentações e andando no caminho estreito e depois ter a recompensa de viver ao lado do próprio Deus pela eternidade? Então, cara, vamos nos preparar o máximo que a gente consegue para a volta do nosso Senhor. Porque, cara, não vale a pena a gente ficar pecando e não pedir perdão a logo que peca. Infelizmente a gente não vai conseguir parar de pecar porque o pecado tá na nossa natureza, tá no nosso DNA, que é humano. Então, soldado, a gente tem que estar longe do pecado o máximo que a gente conseguir, porque não vale a pena pecar e correr o risco de nunca mais conseguir a salvação, que é um presente de Deus. A gente não consegue, né? Falei errado. A salvação é nos dada como um presente, porque a gente não merece isso nunca, a gente nunca vai merecer. Aqui, ó, vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 44. Me acompanha aqui. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, cara, é isso. Deus pode voltar a qualquer momento. Ele é como um ladrão de noite. Vem em horário que a gente menos espera. A gente pode estar tomando um café pela manhã e Jesus volta. A gente não sabe a hora. E vai ser no horário que a gente menos esperar. Então vamos nos arrepender e buscar a Deus enquanto há tempo. Cara, a gente nunca pode afirmar que a gente sabe o bastante pra saber se a gente seria salvo quando Jesus voltar. Porque a gente nunca vai saber o suficiente pra glória do Senhor. A gente sempre vai saber pouco, por mais que a gente estude a Bíblia inteira. Nunca conseguiremos saber o suficiente pra aguardar Jesus na volta dele. Nunca podemos afirmar isso. A gente sempre tem que buscar o conhecimento de Jesus. Isso constantemente e eternamente. Então, soldado, vamos fazer o possível para que quando Jesus volte, a gente esteja de braços abertos pra louvar o Senhor e louvar pra sempre. Então, soldado, basicamente essa é a palavra que eu queria ter com você hoje. Espero que a nossa ficha, né, a minha e a sua, tenha de fato acendido o alerta para que a gente seja cristãos de verdade e que a gente não perca tempo com o mundo, mas sim que a gente invista esse tempo em Deus. Então, soldado, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Vamos espalhar o evangelho e vamos pra cima, porque Deus é conosco. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha para aquelas pessoas que precisam ouvir isso. Então, meu caro, nos vemos no próximo vídeo. Então, um beijo no seu coração e até mais.